Começamos a aula de hoje e hoje você vai aprender a gerar leads qualificados para sua empresa pela internet. Mesmo que você já tenha feito isso, mas não deu certo, mesmo que você já tenha contratado algum profissional, alguma agência e também não deu certo, ou também se você não conhece nada sobre o assunto e você quer ter essa disposição de gerar leads qualificados pela internet. Então, inicialmente, para a gente começar essa aula do jeito certo, você precisa entender uma coisa: o porquê você deve gerar leads pela internet. Então aqui existem alguns tópicos, alguns pontos que mostram a importância de você gerar esses leads pela internet e os benefícios, o que você pode trazer, proporcionar de crescimento para sua empresa através da geração de leads online. Então o primeiro ponto é um argumento irrefutável, é a escala do seu faturamento sem você precisar escalonar seu time de vendas. Então você tem menos esforço e mais resultado. Tendo visto que você não precisa de mais vendedores para prospectar, você não precisa de um SDR para prospectar, para atacar o mercado. Aqui a gente está falando de atração, geração de leads via inbound marketing, que é o marketing magnético, marketing de atração. Então você consegue encher seu pipeline de oportunidades sem necessariamente aumentar sua quantidade de vendedores. Você vai ter seus vendedores investindo tempo naquilo que realmente importa, que é a etapa de negociação e também a etapa de qualificação, que a gente vai falar aqui nessa aula, que você pode sim automatizar. Além disso, você tem a geração de oportunidades de negócio altamente escalável, então você não tem um limite ao que se fala de um limite de geração de oportunidade. Não, você não tem limite. Uma vez que você valida estratégias, uma vez que você valida métodos, você não tem limite de leads. Você pode conseguir 1.000 leads por dia. Tudo vai depender do seu investimento, do quanto que você está colocando de dinheiro ali. E especialmente quando a gente fala na geração de tráfego, uma vez que você já tem um motor bem definido. Terceiro ponto é a construção de um sistema de receita previsível. Então, tendo em vista que você vai ter uma geração de leads previsível, geração de leads qualificados, esse é um ponto importante, porque não adianta você ter 1.000 leads desqualificados. Uma vez que você tem essa geração de leads, você adquire previsibilidade na sua receita. Então, uma vez que você entende que você paga R$ 5 por lead, cada pessoa que entra no seu formulário de cadastro, entra em contato com você no WhatsApp, que seja a forma de contato que ela vai ter com a sua empresa. Se você tem um gasto de R$ 5 por lead e você tem uma taxa de conversão de 10% sobre suas vendas, logo você entende que a cada 10 leads você tem uma conversão, você tem uma venda. Ou seja, a cada R$ 50 que você coloca, você tem uma venda, porque você paga R$ 5 por lead. Isso falando de médias, a gente vai chegar também nessa parte. Mas você consegue ter previsibilidade na sua receita. Você consegue ter um sistema de receita previsível, um sistema que ele é um sistema antifrágil, ele é autoimune. Aqui a gente fala muito de sistema antifrágil que aprende com os impactos. Então, cada vez mais nós vamos aprendendo, vamos entendendo, vamos otimizando, seja a taxa de conversão do lead na sua página de conversão, na sua página de captura, até no seu próprio processo de vendas, é algo muito importante. Você está sempre girando os parafusos do motor para garantir com que a gente tenha cada vez mais resultados e consiga cada vez mais faturamento, retorno sobre investimento e anúncios, o famoso ROAS. Também, outro ponto muito importante é que seu crescimento não depende do boca a boca ou da sorte. Então você não fica à mercê do boca a boca, você não fica à mercê de indicação ou da sorte de encontrar algum cliente. Não, você constrói previsibilidade, você constrói um crescimento que é sustentável. Então você não depende de indicação, porque indicação, querendo ou não, ele é mensurado através da satisfação do seu cliente, e dependendo da satisfação do seu cliente, ele vira um promotor da sua marca, onde ele pode criar depoimentos para você e pode também te indicar. E aí a gente vai fazer uma aula também sobre isso, que é uma aula, já está quase pronta por aqui, eu vou soltar aí nos próximos dias, que é uma aula de como construir um motor de geração de indicação. Mas você não pode apostar as fichas do seu negócio na indicação, porque você vai ficar à mercê de ser indicado pelos clientes, pela base que você já tem. E embora a indicação seja um motor de geração de leads, onde os leads são altamente qualitativos, possuem alta taxa de conversão, o que acontece é que você não tem escalabilidade, você não consegue escalar a sua geração de indicação. Você consegue ali extrair o máximo da sua base, mas chega uma hora que ela satura. Né? Então você precisa de outras formas de adquirir leads, de conseguir trazer mais gente para sua base, e aí sim você, através de um sistema
ou um motor de geração de indicação, de você ter um programa de indicação com um sistema, com ali uma metodologia própria, você consegue extrair mais e diluir seu custo por aquisição, que você paga por um cliente vindo das estratégias de geração de demanda que a gente vai falar aqui, você acaba diluindo o seu custo por aquisição, tendo em vista que esse lead que você pagou para entrar na sua base, pagou no funil, no tráfego, que seja, você vai ter esse retorno, você vai ter mais clientes e é meio que um efeito viral, né? E outro ponto, os negócios que mais crescem estão investindo fortemente nisso. Então, se a gente percebe startups, a gente percebe os negócios que têm mais crescimento estão investindo nisso. Então, é mais um movimento de olhar para o próprio umbigo e entender, pô, se os caras que mais crescem estão fazendo isso, por que não eu devo fazer? Esse é o porquê você deveria gerar leads pela internet. E aí aqui a gente está à frente de duas escolhas. Você está à frente de duas escolhas. Que assim como no Matrix, você tem que escolher entre o crescimento ou a sobrevivência. O crescimento é a pílula vermelha. Embora seja um pouco duro você olhar para a realidade, você enxergar a realidade, você sair da simulação, como diz o próprio Matrix, né, como mostra o filme, não sei se você já assistiu, fica a recomendação, mas aí é a sua escolha, você crescer, você apostar, não apostar no sentido de cassino, de apostas, não, você colocar sua verba em algo que você não fez na adversidade, que pode soar como uma aposta, ou na sobrevivência, em continuar da forma que está, continuar com o faturamento estagnado, continuar com o crescimento estagnado. Então o crescimento ele exige desconforto, ele exige falhas, ele exige fracassos. E aí por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que marketing é poupança. Marketing não é poupança. Você não vai colocar R$ 1 e vai no fim do ano vai ter lá 1,50. Não. Tudo é baseado em testes, tudo é baseado no que você já fez, tudo é baseado no seu mercado, na sua persona, no seu produto. Então, isso determina seu crescimento. Uma vez que você não tem isso bem definido, você acaba não crescendo. Só que através de funil de aquisição, através dessa estrutura que você vai aprender hoje, você também vai ter um entendimento mais profundo de como montar boas ofertas, de como montar páginas de captura, de como fazer todo esse funil, esse sistema de geração de demanda, inclusive a parte de tráfego também, como gerar tráfego qualificado com anúncio online, você vai entender aqui. Então são coisas novas, pode ser que sejam coisas novas para você, ou pode ser que você já esteja familiarizado, mas aqui é onde você vai aprender a juntar tudo isso e dar sequência numa geração de leads qualificados que vai permitir que você aumente seu faturamento. E aí, o que, que você vai aprender hoje? Já dei algum spoiler. Vamos supor que você vai tomar a pílula vermelha. Se você vai tomar a pílula azul, sai desse vídeo. Não quero você aqui. Se você quer ficar acomodado, se você quer ficar no mesmo lugar, se você quer ficar estagnado, não quer aceitar os pontos novos, a melhoria de marketing, a otimização da sua empresa, não quero você aqui. Não quero esse tipo de pessoa, não quero que esse tipo de pessoa acesse meu conteúdo. Meu conteúdo são para pessoas que querem crescer, que são ambiciosas, que querem prosperar, que estão dispostas a fazer o que é possível dentro da realidade, do contexto, para crescer. Esse é o tipo de pessoa que eu acerto. Não são pessoas acomodadas, tá? Então, o que, que você vai aprender hoje? Você tomou a pílula vermelha, vamos fingir que você tomou, embora você não tenha tomado nenhuma pílula, assim eu espero, não sei. Mas o que, que você vai aprender hoje? Você vai aprender a atrair pessoas que querem comprar de você e evitar os curiosos. Lembrando que eu estou destrinchando esses pontos, né? Vou destrinchar esses pontos aqui para você. Como construir os motores de geração de leads qualificados e como usar anúncios online para acelerar a sua geração de leads. Então aqui você vai entender todos esses pontos. E com quem que você vai entender? Com quem que você vai aprender isso? Quem sou eu? Quem é Gabriel de Amorim? Então, eu sou especialista em marketing de resposta direta. Foram mais de 7 dígitos de faturamento gerado pelos meus clientes através de funis de aquisição de leads. Tanto B2C, que é Business to Customer, são empresas para clientes finais, quanto também B2B, que são empresas para empresas. É um modelo de negócio. Já estou no mercado há mais de 4 anos, sou apaixonado por autodesenvolvimento, o pessoal que me acompanha aqui sabe, são metas até ambiciosas e um tanto ousadas de autodesenvolvimento, como por exemplo a leitura de um livro por dia, eu tenho essa meta por aqui, sempre estou com o meu Kindle, aqui ó, não sei se você também é um usuário de Kindle, isso daqui é uma facilidade tremenda para minha vida, e é claro, né, embora eu tenha essa meta de ler um livro por semana, não necessariamente consigo, né, porque metas fáceis
elas, num livro de John Dewey, se eu não me engano, Avalie o que importa, ele fala muito sobre as metas fáceis, né? Você não pode definir metas que são fáceis. Deixa eu até tirar aqui minha câmera de cima de mim para você ver a imagem completa. Então, o ponto do autodesenvolvimento é o que me molda e eu espero que molde você também, de você se autodesenvolver. Isso é muito importante num processo onde você almeja o crescimento. Você está sempre se desenvolvendo, você está sempre num sistema antifrágil. O que é o antifrágil? O frágil ele quebra com qualquer impacto da vida, com qualquer impacto da adversidade. O rígido ele recebe impacto, ele não absorve nada, ele não aprende nada, ele se mantém no mesmo lugar. O antifrágil ele recebe o impacto da vida, ele recebe impacto e ele aprende com o impacto. Então, esse é o movimento do autodesenvolvimento que é necessário, eu vejo como um ponto muito crucial para o crescimento das empresas também. Não falando sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, mas o desenvolvimento da empresa depende da antifragilidade, de entender esse sistema antifrágil e num movimento onde você consegue aprender com seus próprios erros. Além disso, também sou aluno das maiores figuras do marketing de resposta direta, como o Alex Hormozzi, o Dan Kennedy e o Russell Brunson. São os caras que estão atrás de mim. Até estranho falar isso, né? Os caras que estão atrás de mim, mas são grandes figuras, são as minhas referências, as minhas inspirações, e é um prazer enorme ser aluno desses caras, tanto o Alex quanto o Brunson, o Dan Kennedy também, que é o pai do Direct Response, começou a fazer isso lá atrás, quando nem existia internet. Então aqui a gente fala do marketing de resposta direta, e você pode até estar se perguntando no marketing de o que é marketing de resposta direta? É o marketing com foco em resultado, é o marketing com foco em vendas, é onde você consegue ter a resposta direta, direct response. Você investe e você tem o retorno. Não necessariamente você vai investir um e vai voltar 10, mas é um marketing com foco em vendas. Porque enquanto muitas empresas estão preocupadas com branding, estão preocupadas com reconhecimento, estão preocupadas com visibilidade, essas empresas possuem muito caixa e já são empresas grandes. Então você não pode se equiparar à necessidade que elas têm de visibilidade, de aumento de consciência, tendo em vista que o seu objetivo é vender. Você não pode se dar o luxo, pelo menos hoje, no momento que está sua empresa, se você ainda é uma média empresa, até uma média empresa ali, você ter o objetivo de principal de marketing, de ter visibilidade, de ter reconhecimento. Pode ser que seja o objetivo secundário, mas o principal tem que ser vendas. O foco é vender. O foco é ter retorno sobre investimento sobre cada centavo investido. E aí onde a gente vai trabalhar todo esse sistema, esses motores que geram essa demanda e permite com que você tenha essa previsibilidade de receita e retorno sobre investimento na sua estrutura. Vamos para a aula, vamos começar. Agora vai começar de verdade, tá? E já começando, um cara que é sensacional, o Zig Ziglar, ele fala uma frase muito interessante, que na tradução literal tá aqui: You are out of business if you don't have a prospect. Então você tá fora dos negócios se você não tem pessoas interessadas. Essa é a tradução livre aqui que eu fiz no momento. Então, se você não tem pessoas interessadas na sua empresa, se você não está atraindo mais pessoas para sua empresa, se você não tem prospects, você está fora. Você está fora do jogo. E aqui você vai aprender um sistema para você gerar essas pessoas interessadas, você gerar essas oportunidades, você escalar essa geração de oportunidades. E pode ser que você esteja pensando que é hiper complicado, que é difícil, que é quase impossível, mas não. É mais fácil do que você imagina, tá? Então vamos começar. Primeiro ponto, já emendando no que você vai aprender no sumário que eu trouxe para você, é você atrair as pessoas que querem comprar de você, evitar curiosos. Esse é um ponto muito importante. E por onde que você vai começar nesse caminho? Você vai começar pelo estudo de persona. Então você precisa entender quem que é a sua persona, quem é a pessoa que compra de você. Eu pontuei aqui também o ICP e o PIC, né? Que são sinônimos. O ICP é Ideal Customer Profile e PIC é perfil ideal de cliente. Tradução, você pode ver das duas formas, mas você precisa entender qual que é o seu perfil ideal de cliente, porque, pô, se você não sabe quem que vai comprar de você, quem que é seu cliente ideal, como que você quer acertar ele?
Você tem que começar por esse passo. Você não vai começar investindo em tráfego, você não vai começar já fazendo página, você não vai começar fazendo automação de e-mail, você não vai começar fazendo nada disso. Você precisa começar entendendo quem que é sua persona, quem que é a persona que compra de você, quem que é seu cliente ideal que você quer acertar, quantos anos ele tem, ou qual que é o tipo de empresa, caso você esteja no mercado B2B, você precisa entender quem que é esse cara. Porque partindo desse entendimento, você consegue construir comunicação, você consegue entender como que funciona a jornada de compra dele, como que funciona a procura dele pelos serviços que você está disposto a oferecer, ou produtos. Então você precisa entender quem que é a pessoa que você vai acertar. Isso daqui é muito simples, é muito básico, é a base do marketing. Muitas pessoas, eu posso dizer que 95, 99% dos profissionais de marketing, não estou falando nem dos empresários, pecam nesse ponto, em começar por outras frentes, a não ser o estudo de persona, entender quem que é a pessoa que eles vão acertar. Além disso, você precisa analisar a sua empresa com foco em persona e mercado. Então aqui eu não quis trazer termos tão técnicos como SWOT, que é uma análise que você faz no mercado, mas você precisa fazer isso. Você precisa analisar a sua empresa, se autoavaliar com base na sua persona e no seu mercado, nos seus concorrentes. Então você precisa entender suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. Lembrando que esses pontos precisam estar vinculados com a pessoa que compra de você, com o seu perfil de cliente. Então o que é um ponto forte para ele? O que é um ponto fraco para essa pessoa? O que ela julga ser fraco no meu negócio, que eu posso melhorar? Quais são as minhas ameaças quando eu olho para o mercado? O que pode tirar minha solução da jogada? E quando eu falo sobre solução, eu falo sobre a solução para um problema, seja o produto ou serviço. Isso simplifica a minha comunicação aqui com você. Então você precisa desse entendimento. Quais são as oportunidades? Oportunidades que eu tenho sobre o mercado. Então, forças e fraquezas são pontos internos e ameaças e oportunidades são pontos externos que você avalia o mercado. Então você precisa dessa análise para você se posicionar, entender como você constrói sua proposta única de valor. Vamos chegar lá. E com esse ponto, com o estudo de construção de persona e análise da sua empresa com foco em persona e mercado, você consegue construir ofertas do grande slam segmentadas à sua persona, ofertas que importam para o seu perfil ideal de cliente. E aí você deve estar se perguntando, o que é isso de grande slam? Ofertas do grande slam. Ofertas do grande slam é um ponto, é um tipo de oferta que principalmente o Alex Hormozzi, que é um dos caras que eu apresentei para você no começo dessa aula, ele levanta, que é uma oferta que faz com que as pessoas se sintam estúpidas em não comprar. É esse tipo de oferta, onde você aumenta ao máximo a percepção de valor. Eu não estou falando de você baratear preço, de você entrar nesse mérito, não. Estou falando de percepção de valor. Aumentar a percepção de valor ao ponto que a pessoa se sinta estúpida. Ele fala isso. A pessoa se sinta estúpida se não comprar de você. Essa é uma oferta do Grand Slam. Que pessoa? A sua persona, seu perfil de cliente. Você não quer fazer uma oferta para uma pessoa que não é seu perfil, que não faz parte do seu perfil de cliente. Então você precisa fazer a construção de ofertas do Grande Slam segmentadas para quem quer comprar de você, o seu perfil de cliente. E aí chegamos no ponto de como fazer estudos e construção de persona, de perfil de cliente. Então, trouxe 3 pontos em macro. É óbvio que cada slide dessa apresentação poderia ser uma aula e vai se tornar no futuro. Mas o primeiro ponto para você fazer estudo e construção de persona é você mapear as dores, desejos e objeções do seu cliente ideal. Então, você entender quais são as dores, os desejos, o que faz com que ele não compre, que são as objeções. Quem que é esse cara? E aí você parte para esse entendimento mais profundo de persona. Você entender os dados demográficos, que é gênero, idade, status parental, status de renda, você entender esses pontos, são os dados demográficos que são importantes. E os psicográficos também, quais são os comportamentos dessa pessoa, quais são as dores, quais são os desejos, o que ele precisa, quais são as necessidades, o que ele enxerga como solução se ele está numa etapa de decisão, o que ele está procurando. Então você ter esse entendimento profundo de para quem que você está falando, quais são as dores e desejos desse cara, porque assim você vai conseguir segmentar isso na comunicação e utilizar esses elementos na sua comunicação, na construção da sua oferta. Além disso, você precisa identificar os comportamentos e canais onde eles buscam a solução. Deixa eu só beber uma água aqui um momentinho. Então, identificando os comportamentos, você passa a entender
Ok, esse cara ele tem dores, ele tem problemas. O que esses problemas, essas dores causam? O que eles causam? Por exemplo, se a gente colocar um exemplo de durmo mal, eu tenho mau sono, meu sono é bem ruim, mas eu não sei ainda o que traz esse sono de qualidade, essa falta de sono de qualidade para minha vida. Eu ainda não sei disso. Pode ser o travesseiro, um exemplo. Mas eu não sei disso. Então, o travesseiro ruim, ele não simplesmente não é confortável para eu colocar minha cabeça, mas ele me proporciona um sono ruim, que me proporciona um dia ruim, faz eu ficar mais irritado, faz eu brigar com o meu chefe, faz eu ser menos produtivo, ser menos criativo, render menos, treinar, ter menos disposição para treinar, ou treinar com uma baixa qualidade, porque ele afeta o meu sono, afeta o meu pescoço. Um exemplo. E aí, por que eu coloquei o ponto de que eu não sei o que é? Porque você precisa entender que existe uma jornada de compra. Então, Eugene Schwantz criou o, o funil de consciência, né, que a gente chama, que é o inconsciente do problema, o inconsciente da solução, consciente da solução e o consciente das distinções de soluções. Então existem esses 4 níveis. Inconsciente do problema. Eu tenho um problema, mas eu não sei qual que é esse problema. Como que você acerta essas pessoas? Falando sobre a consequência desse problema. Por exemplo, o travesseiro, eu vendo travesseiro. O travesseiro é ruim. Qual que é a consequência desse problema? É o mau sono. Então eu não vou falar do travesseiro ruim, do travesseiro que eu estou vendendo, que o travesseiro dele é ruim. Vou falar de um sono melhorado. Vou falar sobre o sono, como melhorar seu sono. Você está com problema para dormir? Você está com um sono de baixa qualidade? E aí eu trago o que pode ser a solução. E aí eu começo a introduzir. Lembrando que isso eu estou falando sobre uma pessoa que está no topo do funil de consciência. Mas vamos focar nas pessoas que estão no fundo. As pessoas que já sabem o problema, já sabem a solução, estão na etapa de decisão de compra. Que é o foco que eu estou trazendo aqui. Eu não quero que você foque em reconhecimento, eu não quero que você foque em visibilidade, eu não quero que você foque em consideração, eu quero que você foque em decisão. Foca na etapa de decisão, em pessoas que estão nessa etapa do funil. Porque assim você vai acertar pessoas que estão na etapa de decisão e você tem mais velocidade na aquisição de leads. Uma vez que sua aquisição de leads já estiver saturada, você não está conseguindo expandir mais, aí beleza. Aí você pode conversar sobre expandir para a etapa de consideração e reconhecimento. Mas sempre começa de baixo do funil para cima. Nunca começa tentando acertar pessoas que estão na etapa de reconhecimento, de consideração. Foca na conversão, tá? Então estou falando desse cara aqui. Identificando os comportamentos, canais onde eles buscam a solução. Onde eles buscam a solução? Eles vão presencialmente numa loja, eles vão e pesquisam no Google, eles aparece o anúncio através da Meta, através do Instagram, do Facebook, onde que eles buscam a solução. É um ponto muito importante que você precisa considerar, porque isso vai definir onde que você vai construir, a forma que você vai construir seu motor. Então é como se você estivesse identificando qual que é a pista ideal para você construir seu motor nessa etapa aqui, identificando os canais onde onde o seu perfil ideal de cliente busca a solução. Então, uma vez que você sabe o tipo de pista, você pode construir um carro, um motor que ele vai suportar um carro mais robusto, ou mais veloz, ou algo mais mountain, né? Uma caminhonete, um motor mais potente. Então, eu só estou fazendo uma analogia para você entender que cada funil de aquisição de leads ele é adaptado para um canal de aquisição. Então, você precisa entender onde que ele busca a solução. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem interessante. Vamos supor que você está com dor de cabeça e que você está procurando por um remédio de dor de cabeça. Você esperaria o anúncio desse remédio aparecer no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no anúncio no YouTube ou rede display, onde você clica num site e aparece dentro do site? Você esperaria aparecer ou você pesquisaria por remédios para dor de cabeça? Não sei você, mas eu pelo menos buscaria por remédios para dor de cabeça. Logo, a gente precisa entender que existe uma diferença entre redes de atração e de intenção. Atração, estamos falando de anúncios de interrupção, que interrompem a jornada
a vida do nosso perfil de cliente. Então, anúncios de interrupção, a gente coloca como exemplo os anúncios do Instagram, que aparecem para você. Sem você querer que eles apareçam, eles aparecem. Ou até mesmo no YouTube. Aquele videozinho chato que você tem que ficar esperando 5 segundos para aparecer. É um anúncio de interrupção. Ele está interrompendo o seu caminho na internet. Você está indo para algum lugar, você está indo para o YouTube, você está passando um vídeo, ele interrompe a sua jornada. Ou até mesmo no Instagram, que seja. Os anúncios de intenção, eles acertam as pessoas que estão pesquisando pela solução. Então, por exemplo, a gente tem essa divisão: anúncio de intenção e atração. A atração são esses anúncios de interrupção, que aparecem sem você pesquisar, sem você fazer nada desse tipo. Os anúncios de intenção, onde você pesquisa, você utiliza motores de busca, que é principalmente a gente fala dos anúncios no Google Ads, na rede de pesquisa, na rede de search, onde você digita e aí aparece ali um símbolo patrocinado. Então existe essas duas formas de publicidade, isso na internet, no digital, né? E dentro do YouTube, é claro que você tem a ferramenta de search dentro do YouTube, você tem a ferramenta de search no Bing Ads, até mesmo no TikTok você tem agora virando um mecanismo de busca que o TikTok está virando, você também tem essas opções. Então existem esses dois pontos. O nível de intenção, quando você trabalha anúncios de intenção, vai depender muito do seu produto e do seu serviço, né? O que vai mandar na forma que o cliente compra de você é o seu tipo de serviço, tipo de produto. Por exemplo, se você vende remédio para dor de cabeça, é mais fácil você ter resultado na rede de intenção do que ter de atração. Mas você também pode utilizar a rede de atração para fazer algum remarketing, para fazer alguma oferta especial. O remarketing, só para você entender, já te dando spoiler, é quando você pega as pessoas que acessaram o seu site e você aparece para elas em outra rede, por exemplo, como o Meta. Então você instala um pixel, uma tag no seu site, e aí você anuncia no Meta Ads, Instagram e Facebook, para as pessoas que foram no seu site nos últimos 7 dias. Aí é um remarketing, aí é interessante. Mas eu estou falando do primeiro contato. Então varia muito do seu tipo de produto ou serviço, da sua solução. Se você vende roupa, se você mexe com atração, cosméticos, semijoia, que seja, é mais fácil você ter resultado com as fontes de tráfego de atração. Então, só apontando para você sobre os canais, né, onde eles buscam a solução. Mas é claro que um não inibe o outro. Não é um ou outro. Tem até o livro do T. Harv Eker que ele fala isso, Segredos da Mente Milionária. Ao invés de limitar entre escolher um ou outro, é muito mais proveitoso você escolher um e outro. O que vai depender é o resultado que você tem em cada canal de aquisição, seja TikTok, LinkedIn, seja Meta, seja Instagram, Facebook, que é a Meta, seja a Tabula. Então é você entender qual que te dá mais resultado e você colocar dinheiro onde te dá mais resultado. Mas dependendo da sua quantidade de verba, você pode fazer essa distribuição. Então, só te mostrando a importância de você entender os comportamentos e canais onde ele busca a solução. Tá? E também validar com os dados reais de clientes e leads já existentes. Então você pegar esses dados, entender, não sair da realidade no sentido de entender com sua base de clientes, com os clientes que você tem. Entender se essa é a realidade, se esses são os comportamentos deles, se esses são os canais onde eles buscam a solução. Por exemplo, comportamento. A gente pontua comportamento como principalmente na rede de pesquisa do Google. Existe uma pesquisa muito aprofundada para você entender qual que é o termo, a forma que os usuários, o perfil ideal de cliente, pesquisa. E aí você aparecer para as pessoas que de fato estão procurando pela sua solução e estão dentro do seu perfil ideal de cliente, tanto no sentido de dor, desejo e objeção, quanto dados demográficos, o padrão que você define como sua persona, o seu ICP. Então, você precisa validar com esses dados reais e você precisa entender, são esses comportamentos mesmo? Eles buscam essa solução nesse canal? E aí, é claro, uma vez que você define isso, é um começo. Você não precisa se limitar. Você não precisa criar limites para você no sentido de que tudo que eu escrevi aqui foi escrito em pedra. Não vou mais mudar. Não. O sistema ele é antifrágil. Você precisa aprender conforme a prática. Aqui a gente só está falando da etapa de planejamento. A gente está falando antes da gente começar a fazer esse funil de aquisição de leads girar. Mas você de fato vai aprender, você de fato vai colocar o skin the game quando você começar a praticar. E aí você coloca a pele em jogo, o skin the game. Então você precisa colocar em prática.
Isso daqui é só para você ter uma base minimamente estruturada para você começar, tá? E aí, é claro, muitas pessoas falam, mas eu tenho muitos perfis ideais de cliente. É algo que eu ouço bastante. Eu tenho muitos perfis ideais de cliente. E sim, é normal que você tenha muitos perfis ideais de cliente no sentido de uma pessoa ser diferente da outra. Mas a persona ela é a média. Ela é a média entre todas as pessoas que compram de você e na sua concepção são clientes ideais. Então você precisa entender os padrões desse público, quais são os dores, desejos, necessidades comuns e principalmente qual que é a persona. Se você tem várias personas e elas são amplamente distintas, como no exemplo aqui, você precisa entender qual que é a que tem mais potencial de retorno para você e qual que tem a maior porcentagem de faturamento sobre seus produtos, a que te mais paga, que mais traz dinheiro para o seu bolso, mais faturamento para o seu bolso, que mais gera receita. Então, esse entendimento, você não pode focar em minorias. Você não pode focar na menor parte do público que compra de você. Você tem que focar na maior parte, você tem que focar em quem mais compra. Não faz sentido você focar em quem não compra de você. Você pega a pessoa, o tipo de pessoa, a persona que mais compra de você e você foca nela. E é óbvio que você também, posteriormente, pode construir ofertas para as outras pessoas que você tem em cima de comportamentos que essas outras pessoas têm, funis de aquisições específicos para essas outras pessoas. Mas foca no padrão de cliente ideal, de você mentalizar quem que é meu cliente ideal, quem é a pessoa perfeita para comprar de mim. Partindo desse entendimento de persona, você vai precisar entender como analisar a sua empresa com foco em persona e mercado. Então, aquele ponto que a gente havia conversado. Você precisa relacionar suas forças e fraquezas à percepção da sua persona. Então, é parar e pensar: o que é força e o que é fraqueza para minha persona, para meu perfil de cliente? O que eu trago de força? Será que é um benefício? Será que é um desconto? Será que é minha garantia? Será que é a minha metodologia de fazer o serviço? O que é força para ele? O que é fraqueza? Condição de pagamento? É o preço? O que é fraqueza para a minha pessoa? E aí, entendendo isso, você consegue se posicionar de uma forma mais eficiente. Lembra que aqui a gente não está falando nem de funil ainda. Estamos falando do seu posicionamento, como que você vai se posicionar para você adquirir leads qualificados. Então não é simplesmente ativar campanhas do Google Ads, Meta Ads, que seja. Não é simplesmente isso. Você precisa desse entendimento que é onde você vai conseguir ser mais apelativo. Você vai conseguir ser mais, a gente vai chegar nesse ponto no próximo slide, que você vai conseguir ser mais persuasivo nas suas ofertas, nos seus anúncios, na sua venda também, quando você tiver com o lead no seu pipeline. Então você precisa relacionar suas forças e fraquezas à percepção da sua persona. Não adianta você definir uma força de que, eu tenho dois contadores, é uma força para mim. Não, precisa fazer sentido para sua persona. Precisa ser uma força e fraqueza relacionada à percepção do seu perfil de cliente. Não algo que é a sua percepção, que é uma percepção sua. E aí você mapeia ameaças e oportunidades com base em tendências e concorrência. Então você entende quem são os seus concorrentes, você entende quais são as ameaças que você tem em termos de concorrentes do mercado, se são impostos, se é uma solução como se fosse o carro a combustão tem como uma ameaça o carro elétrico, quais são as ameaças, você pontua, você pode pontuar ali, fazer uns tópicos, e quais são suas oportunidades. Então, onde que você pode atacar, onde que você tem a oportunidade de ganhar mais mercado. E, geralmente, essa matriz SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ela é bem interessante porque as fraquezas geralmente estão atreladas com a oportunidade e as forças geralmente estão atreladas com as ameaças. Então, você precisa entender suas fraquezas para você entender oportunidades, porque fraquezas são oportunidades. Lembra do que eu estava te falando agora há pouco? Do sistema antifrágil, de você aprender com impacto? É justamente sobre isso. Você precisa aprender com impacto. Você precisa sempre se tornar a melhor opção para o seu cliente. E assim, nenhum negócio é perfeito, nenhuma empresa é perfeita. Nenhuma empresa é perfeita. Mas você precisa entender suas imperfeições. Você não pode ser arrogante em achar que você é a melhor de todas, que você não possui fraquezas, porque dificilmente você não vai ter fraquezas. Até a Apple tem fraquezas. Até a Coca-Cola tem fraquezas. Como que você está falando que sua empresa. Até a Google tem fraquezas. Como você está falando que sua empresa não tem? Desce um pouco.
nesse pedestal de arrogância, de ego, entende a realidade, entende onde você pode melhorar. Porque ao reconhecer essas fraquezas que você tem, você reconhece as oportunidades. Eu não estou só falando de negócios. Eu não estou só falando de empresa, estou falando da vida. Tire os pontos cegos da sua estrutura. Seja de vendas, de marketing, da sua empresa, de você. Elimine pontos cegos. Entenda o que você é ruim, o que você é bom, o que você proporciona de bom, o que você proporciona de ruim para os seus clientes, quais são suas fraquezas, quais são suas ameaças. Entenda isso. Que aí sim você vai conseguir deslanchar no mercado. E aí você vai conectar essa análise SWOT que você fez, né, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, as ofertas e estratégia de geração de lead como um todo. Por isso que é muito importante que você defina isso, porque a partir disso você vai construir as ofertas e você vai construir sua geração de leads, em cima das suas forças, principalmente. Então você precisa utilizar muito suas forças e o que você conseguir extrair de oportunidade você utiliza também. Mas é um movimento onde você entende que você é único, você se posiciona como único. Embora existam várias soluções, embora existam várias montadoras de carro, existe apenas uma Ferrari. Por quê? Porque ela trabalha as forças, ela é única. Ela é única dentro de o subnicho criado por ela, dentro do universo que ela criou. Então, claro, existem concorrentes também com carros como a Ferrari, como Lamborghini, Bugatti, mas é um movimento de você utilizar suas forças constantemente e melhorar, aperfeiçoar suas fraquezas, sempre se tornar a melhor opção para o seu cliente, sempre. E aí, conectando isso com a oferta, já vamos para como você cria a oferta do Grande Slam, que é uma oferta com que as pessoas se sintam inúteis não, estúpidas, eu já tô pegando pesado, né? Criar ofertas que as pessoas se sintam estúpidas se não tomarem uma decisão. Então você primeiro precisa começar resolvendo um problema urgente e específico da sua persona. Lembra aquele estudo que você tem feito? Lembra esse estudo SWOT que você também tem feito? Você entender qual é o problema do seu perfil ideal de cliente, do seu cliente ideal, e você resolver esse problema. Essa é a sua core offer, que a gente chama, que é a sua oferta raiz, a sua oferta core. É o que você resolve. E aí você, numa oferta, você constrói outros itens ao redor dessa core offer, onde você aumenta a percepção de valor. Você precisa primeiro começar resolvendo um problema urgente e específico da sua persona. Em cima disso, você cria uma promessa clara de transformação. Não só entrega de serviço, mas você precisa entregar uma transformação. Então vamos supor que eu tenho um produto de emagrecimento. Um infoproduto, um exemplo. Tenho infoproduto de emagrecimento. Eu tenho como persona pessoas que sofrem por obesidade, são pessoas obesas, por exemplo. E aí, qual que é a minha promessa clara de transformação? Perca 10 quilos em 3 meses. Um exemplo, estou dando para você. Uma promessa clara de transformação. Que eu não estou falando, compre meu produto e assista minhas aulas. Não. Eu estou criando a transformação. Eu estou levando ela para onde ela quer estar. A resolução do problema dela e o destino que ela vai chegar. Então, sua oferta ela precisa se comportar como, de fato, uma ponte. Então, vamos até pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não sei se eu consigo desenhar. Mas sua oferta ela precisa ser uma ponte. Ponto A é onde ele está hoje, onde o seu cliente está hoje. O ponto B é onde ele quer chegar. A sua oferta precisa ser a ponte que vai levar o seu cliente ideal do ponto A ao ponto B. Logo, você não precisa, você não pode vender a ponte. É um movimento que não faz sentido você vender a ponte. Você tem que vender, você tem que oferecer para ele o destino. Você está entendendo? Então não ofereça a ponte. Vende-se banana. Não. Vende-se prazer, vende-se potássio. Você vai sentir menos cãibra. Um exemplo aqui, de cabeça. Só para você entender o contexto. Então, as marcas que hoje vendem a transformação são as empresas que mais conseguem triunfar. Então, não venda
não vem da solução de fazemos a manutenção de carro, arrumamos carro. Não, vem da solução, vem da transformação, que é nós arrumamos seu carro em menos de 3 horas. Nós fazemos uma revisão completa do seu carro. Ou que seja a transformação que seu negócio proporciona. Note que eu estou criando exemplos aqui de cabeça só para você entender, são exemplos bem básicos, até mesmo pode ser que fora da realidade, mas é mais para você entender que problema o seu negócio ele resolve, para onde que ele leva seu potencial, o seu cliente, né? Uma vez que é cliente, uma vez que alguém compra essa solução que você traz, para onde que ela vai? Qual que é a transformação, o impacto que você causa na vida desse perfil ideal de cliente, desse cliente que você tem? Se você falar para mim, meu negócio ele não causa nenhum impacto, ele não causa nenhuma transformação, sai desse vídeo, porque esse não é o momento ideal para você entender sobre como criar uma oferta, tendo visto que seu produto ele não resolve problema, ele não transforma a vida das pessoas. Aqui a gente está falando de construir uma oferta sobre um produto que resolve problemas, que resolve a vida das pessoas, que ajuda a vida das pessoas. E é assim que você vai conseguir suceder, ajudando, agregando valor, trazendo soluções para problemas reais. E aí pode ser, existe também a possibilidade de você ter um produto bom e você não sabe. Você, como empresário, não sabe a solução ou todas as soluções que o seu produto ele provê para a vida das pessoas que compram ele. Pode ser, muito difícil, mas pode ser. Só que aqui é o foco de você construir uma oferta sobre uma persona, sobre a resolução de problemas de uma persona, com base nela. Não com base em quem você é, no seu produto, mas com base nessa resolução de problema. Tá? Então esse que é o objetivo. O segundo ponto é você criar uma promessa, que eu já falei, né? Acabei me perdendo aqui. O terceiro ponto é você adicionar elementos de valor percebido que os seus concorrentes não oferecem. Por isso que é importante você fazer esse estudo de mercado, que eu te mostrei no tópico anterior. Esse estudo aqui. É importante você. Opa, voltou aqui. Voltamos. Deu um bug aqui. Mas continuando. É importante você fazer esse estudo de mercado por aqui, você entender os seus concorrentes, você entender a sua concorrência como um todo, porque assim, deixa eu só ocultar esse cursor mágico aqui, assim você consegue entender o que seus concorrentes fazem e o que eles não fazem. E aí você consegue posicionar suas forças de forma mais estratégica, de forma mais robusta. Então aqui, por exemplo, em como construir uma oferta do Grande Slam, a gente fala principalmente sobre a proposta única de valor. Só finalizando esse tópico acima sobre adicionar elemento de valor percebido que seus concorrentes não oferecem, aqui nós falamos sobre bônus, sobre garantia, então aumentar a percepção de valor. Por exemplo, existem vários tipos de garantia. E eu vou até fazer uma aula posteriormente sobre ofertas, sobre como construir oferta, porque esse é um tema muito robusto, muito grande, com muito conteúdo. Aqui eu só estou passando uma visão em macro para você entender e você já conseguir aplicar alguma coisa. Mas existe muito a aprofundar em cima desse tema. Elementos de valor percebido, por exemplo, como bônus, garantia, agregadores de valor adicional, como mecanismos únicos que só sua empresa tem. Então, vamos supor que você faz uma consultoria financeira. E aí vamos colocar o exemplo de que você faz uma reunião semanal com esse cliente, o cliente que você tem. Você pode posicionar como seus concorrentes posicionam, de reunião semanal de alinhamento. Ou você pode pontuar um nome, eu estou criando de cabeça, como construção, sessão estratégica de construção de patrimônio, se você vende uma consultoria financeira. Um exemplo. Note que são as mesmas coisas, mas pelo fato de você dar um nome novo, um nome diferente, parece um mecanismo único que só sua empresa tem. Então você precisa construir isso. Pontuar seus entregáveis como únicos. Não necessariamente mudando a forma que você entrega, mas mudando a forma com que as pessoas enxergam. Venda o que as pessoas querem e entreguem o que elas precisam.
É muito importante isso, né? Vende a banana para o macaco e depois você entrega o que o macaco precisa, né? Mas você tem que vender o que ele quer comprar. Então aqui esse ponto de valor percebido, existem uma série de elementos. A garantia, por exemplo, é um muito robusto deles, onde você posiciona, por exemplo, se você vende uma assessoria de marketing ou com meus clientes por aqui, se o cliente ele não se sente satisfeito com as estratégias elaboradas, com o caminho do projeto, nos primeiros 15 a 30 dias de projeto, isso depois que o cliente assina o contrato e me paga, eu devolvo o dinheiro para ele, caso ele não se sinta satisfeito. É uma garantia incondicional. Então, não é condicionada a nada. Então, ele não depende de. Ele não precisa me justificar, não precisa de nada disso. Ele não se sentir satisfeito por qualquer coisa que foi elaborada desses 15 dias a um mês, não precisa continuar. Não precisa seguir até o fim do contrato. Eu faço isso justamente para delegar, tirar esse risco do cliente e colocar sobre mim. E várias empresas fazem isso, pelo menos empresas que possuem ofertas robustas. Então assim você tira o risco do seu cliente. E pode parecer irônico, mas quanto maior a garantia que você entrega, mais venda você tem e menos pessoas cancelam. É irônico, sim, mas é uma média de mercado. Isso acontece. Mas é claro que você precisa atingir seu perfil de cliente. Uma vez que você não atinge o seu perfil de cliente e você oferece essa garantia, as pessoas vão querer se aproveitar de você. Por isso é importante você dar muita atenção para a geração de lead, para a qualificação, para você entender se é de fato o seu perfil de cliente, para você conseguir trazer ele para uma etapa de negociação, etapa de fechamento. A pessoa certa. Não uma pessoa que não faz parte do seu perfil de cliente, que você já sabe que vai cancelar e que vai te dar prejuízo. Não. O foco é resolver problema. Esse é o foco. Além de adicionar esses elementos de valor percebido, que existem vários, você também precisa posicionar a sua oferta com uma proposta única de valor. Então lembra que falamos sobre você entender quais são suas forças, entender quais são suas oportunidades no mercado, é você entender de fato como que o mercado funciona, como que seus concorrentes eles trabalham, eles atuam e posicionar uma proposta única de valor que foge do padrão do mercado. E aí você constrói um movimento de 0 a 1, que você cria algo inexistente. Sobre o nicho existente, sim, mas com uma metodologia que só você tem. Uma proposta única de valor que faça sentido para o seu perfil de cliente. Porque não adianta você criar uma proposta única de valor que o seu cliente não está dando a mínima. Ele precisa ser um diferencial para a vida dele. Seja a forma de pagamento, seja um método específico, seja a velocidade que você vai entregar a solução para ele, a qualidade, seja o que for. Você precisa entender o mercado, entender quais são suas forças e onde você pode se aproveitar. Forças essas que não podem ser padrões do mercado. Forças que só seu negócio tem. E se você me falar, pô, Gabriel, não tenho nenhuma força, você pode, das duas, uma. Ou trabalhar percepção de valor, trazendo algum ponto que é importante, trabalhando a percepção de valor, algo que você não mexe tanto no produto, você mexe na oferta, na forma que as pessoas percebem. Ou você trabalha na construção de forças, que é o que eu mais recomendo. E sempre se tornar, tem até escrito na minha parede aqui, se torne a melhor escolha para o seu cliente. Está bem ali. Se torne a melhor escolha. Então, se você entender que para ele faz sentido ter uma condição de pagamento em 27 vezes, é óbvio que as pessoas sempre vão querer isso, mas se de fato é um diferencial que é determinante para uma compra, tente, busque se tornar. Não estou falando para você quebrar suas margens, quebrar seu time operacional para tentar fazer entregas absurdas. Não, mas o movimento de buscar, de olhar para o horizonte e buscar, ir atrás, perseguir, ser a melhor opção para o seu cliente. Tá? E a oferta do Grand Slam ele trabalha principalmente o ponto de você não cobrar mais barato, não ser mais barato. Porque o próprio Dan Kennedy ele levanta o argumento de que não existe vantagem nenhuma em ser mais barato do mercado, mas existe muita vantagem em ser mais caro. Porque pensa, em ser mais barato, você está espremendo sua margem de lucro, você está espremendo a sua qualidade de entrega, você está competindo com preço, a sua proposta única de valor é preço. Nunca trabalhe uma proposta única de valor que é preço, porque ela vai acabar arruinando o seu negócio.
Então, trabalhando com preço baixo, você consegue margem baixa, você não consegue trazer mais valor para a vida dos clientes, você não consegue proporcionar mais entregáveis. Trabalhe preços altos, onde você aumenta também a percepção de valor sobre o seu cliente ideal, sobre a sua empresa, sua solução. Porque as pessoas elas não ligam tanto para o barato, mas elas estão mais engajadas e se comprometem mais com o que elas pagam mais caro. Mesma coisa de eu comprar um livro de R$ 2. Pode ser que o valor que eu coloque percebido para esse livro de R$ 2, ele é totalmente diferente de um livro que eu pago 150. Muitas vezes o conteúdo é o mesmo, você pode falar, pô, isso é besteira, mas eu estou falando sobre percepção. Então as pessoas se importam mais, as pessoas se engajam mais com o que é mais caro. E assim, tendo preços mais altos, você consegue uma margem mais alta, você consegue colocar mais dinheiro no seu bolso, você consegue escalar mais, porque você, a cada venda que você tem um oxigênio muito forte na sua operação de lucro, de caixa, você consegue entregar mais valor para a vida do seu cliente e você consegue expandir sua empresa em termos das soluções que você atende. Não focar apenas em um produto, mas desenvolver toda a sua escada de valor de forma mais rápida. Então não existe nenhuma vantagem em ser mais barato, mas existe muita vantagem em ser mais caro. Porque você consegue entregar mais qualidade, você consegue crescer mais, você consegue agregar mais valor para a vida dos seus clientes. Posicionando sua oferta com uma proposta única de valor, algo que só sua empresa tem, nós vamos agora para como você constrói motores de geração de leads qualificados. Agora que a gente está chegando no motor de geração de lead, somente agora, tá? Existem 3 pontos que eu quero reforçar com você sobre esses motores de geração de leads qualificados. Porque a gente está falando do motor, a gente ainda não está falando sobre a gasolina, a combustão, como que vai funcionar a combustão desse motor. Mas vamos falar disso ainda hoje, tá? Primeiro, você precisa de uma página de captura com foco em conversão de perfil ideal de cliente. E aí a página de captura, ela precisa ter um só objetivo, que no caso é a conversão, é a geração de lead. É fazer com que seu perfil ideal de cliente entre no seu formulário e se cadastre. E aí um ponto que eu gostaria de ressaltar com você é que muitas vezes você pode até imaginar que o que eu vou oferecer nessa página de captura? Você vai posicionar sua oferta do Grand Slam, com seus diferenciais, sua proposta única de valor e tudo mais, mas é importante também você focar no fundo de funil. Você não focar no meio de funil e topo de funil, atendendo, por exemplo, entregando o e-book de onde a pessoa está na etapa de reconhecimento. Então descubra, no exemplo do travesseiro que eu dei para você, de exemplo, descubra por que você está sem sono. Esse é um exemplo de um material, de uma isca para topo de funil. E não foca em topo de funil, foca em fundo, foca na etapa de decisão. Traz a sua solução para cá. Traz a sua solução para cá e pontua qual que são os seus diferenciais, qual é a sua proposta única de valor, quais são suas metodologias, seus mecanismos únicos, garantia, prova social, os depoimentos, como que funciona, condição de pagamento que seja. E aí você traz a pessoa para o formulário, onde você pontua um formulário enxuto, com nome, e-mail, telefone, o mínimo possível de dados, mas dados que sejam importantes para você qualificar. Vamos chegar nesse ponto e posteriormente vamos ter uma aula só sobre construção de páginas de captura. Mas essas páginas de captura a gente chama de landing pages, que são páginas de aterrissagem com foco em conversão. Eles não têm foco, não é um site institucional. O foco é conversão, é gerar lead, gerar pipe. Esse que é o foco. Partindo disso, você vai trabalhar também uma qualificação e nutrição de leads de forma automatizada, tá? Então você vai qualificar e nutrir esses leads automaticamente, porque você não pode depender do trabalho humano para fazer essa nutrição. Senão você vai gastar muito dinheiro operacional. Você vai colocar o tempo da sua equipe em algo que poderia estar sendo automatizado, algo muito mais barato e enxuto. E a revisão e reparo contínuo desse motor. Então é importante, a partir do momento que ele roda, você olhar um barulho, você entender o que pode se melhorar nesse motor e você aprimorar. É um movimento de aprimoração constante. Quanto mais você roda, quanto mais você adquire leads, quanto mais você testa, mais resultados você tem no movimento antifrágil, onde você aprende com os resultados. Né? E aí que você escala com base em dados. Começando desse primeiro ponto,
Como criar páginas de captura com foco em conversão de perfil ideal de cliente. Então, a gente puxa os elementos da oferta do Grand Slam que você pontuou e você cria uma oferta clara, uma promessa clara e específica, logo no topo do título principal. Então, você precisa pontuar isso logo no topo do título. Na primeira dobra, você já precisa desse impacto com o seu perfil ideal de cliente. Foca no objetivo principal da página, que é conversão. Então não traga pontos que não fazem sentido para a página. Você precisa focar em conversão, em mostra a garantia do seu produto ou serviço, mostra o valor que é agregado, os depoimentos, prova social, os resultados que você trouxe para a vida das pessoas, traga os argumentos mais fortes, quem é você também, você pode ter uma dobra de quem que é a sua empresa, pontos de autoridade que aumenta a sua autoridade, seja numa autoridade que alguém passou para você, você esteve em algum lugar, sua empresa esteve em algum lugar, recebeu tal prêmio. Então foca a conversão e vamos falar em uma outra aula sobre como que você sequencia isso, como que você monta uma landing page onde você tem mais conversão. Que existem melhores práticas em cima disso. Use provas sociais e esses elementos de autoridade que aumente a percepção de valor também sobre a sua empresa, tendo em vista que esse é o primeiro contato de um potencial cliente com a sua empresa. Então você precisa gerar esse impacto inicial. Crie formulários enxutos, mas estratégicos, que são formulários que são enxutos, com o mínimo de dados possíveis a serem preenchidos, mas estratégicos no sentido de você também inserir campos para resposta com dados que são importantes. Por exemplo, se você tem uma assessoria de investimento, você adicionar pontos de pergunta como o patrimônio que a pessoa possui investido, ou qual patrimônio a pessoa quer investir, quanto de dinheiro a pessoa quer investir, é, por exemplo, algo estratégico que também vai determinar o perfil ideal do seu cliente. Se o perfil ideal do seu cliente ele é baseado em investidores, por exemplo, de assessoria, que possuem acima de R$ 500 mil, vai ser um fator determinante para ser seu PIC ou não. Então você pode adicionar isso no seu formulário. Lembrando que toda comunicação, como é toda focada na sua persona, é muito difícil você ter um lead muito desqualificado. O lead desqualificado sempre vai existir, mas fica mais difícil você ter leads desqualificados porque o seu filtro é a comunicação. Você tem uma comunicação segmentada. Então é difícil as pessoas que não estão no seu perfil de cliente se interessar. Você tem que focar em coisas que, em elementos, em comunicação que interessa o seu perfil de cliente. Esse é o objetivo. E uma CTA, uma chamada para ação orientada à transformação. Não é cadastre agora, envie o formulário, mas orientada à transformação de receba sua sessão estratégica gratuita, receba seu e-book, quero transformar minha vida, quero foca nessa transformação, que a taxa de conversão pelos testes que a gente produz aqui, ela acaba sendo maior, você consegue ter mais cliques. Claro que existe uma sequência de páginas a serem construídas, mas com essa base aqui que eu dei para você em cima do que você das melhores práticas em macro, você já consegue aplicar alguma coisa, você consegue também já desenvolver algo, mesmo que enxuto, mas o importante é se movimentar e testar. Então vamos para cima. Agora, vamos para a segunda etapa de como que você qualifica e nutre leads de forma automatizada. Então, o primeiro ponto é você utilizar formulários inteligentes lá na sua página de captura e com perguntas-chave para segmentar desde a captura e você colocar cada lead na sua caixinha, você separar o joio do trigo. E aí você cria fluxos de e-mail. E aí existem várias plataformas como ActiveCampaign, RD, HubSpot, Zorro. Existem várias plataformas que fazem essa gestão automatizada de e-mails e também te proporciona criar automações, campanhas, onde você foca em autoridade e educação, onde você vai fazer a nutrição desses leads, porque pode ser que ele não compre de você agora, mas pode ser que ele compre no segundo momento. Então você precisa disso. Você precisa trabalhar a nutrição desses leads também. E aí você usa a automação de tag e lead scoring, que é uma estratégia de escoragem de leads, onde você pontua o score, a pontuação que os seus leads perante a interatividade dele no com suas automações. Então, o lead score ele funciona, ele separa os curiosos de compradores em potencial, porque ele mensura a pontuação do lead com base na interatividade que ele teve com o seu e-mail, quantas vezes ele abriu, se ele respondeu, se ele clicou na call to action do seu e-mail. Então, você consegue escorar esses leads e determinar quem que é o lead mais qualificado. E aí você pode passar, através de uma integração com CRM ou WhatsApp, que seja para facilitar o contato, você consegue
abordar pessoas que possuem leads, que possuem o score mais alto. E aí você consegue fazer uma etapa de qualificação mais apurada, ou se seu volume de leads ser um pouco mais inferior, você consegue fazer isso de forma manual mesmo, de receber o lead e entrar em contato, se você não tem um volume de leads tão alto. A partir do momento que seu volume de leads é muito alto, você tem que filtrar um pouco mais, e aí é onde se aplica essas automações de tags, o sistema de lead scoring. Mas enquanto você tem uma produção mais enxuta de leads, onde a sua equipe de vendas consegue tranquilamente suportar essa demanda, aí você faz de forma manual, recebendo os leads e entrando em contato, fazendo a qualificação ali na hora, tá bom? Isso daqui é muito importante. Vamos trazer também uma aula 100% disso. Outro ponto é como você revisa e repara o motor de redução de leads. Então você precisa estar sempre revisando, sempre reparando, sempre ajustando. Sempre vai ter coisas a serem ajustadas. Então, primeiro você precisa acompanhar métricas, KPIs em cada etapa do funil. Então, desde dos seus anúncios, você vai entender ali no próximo tema, mas desde os seus anúncios até a sua página de conversão, até o seu sistema de e-mail marketing, automação que você tem, ou o seu processo de qualificação, é entender quais são os KPIs, quais são as métricas chaves que você está trabalhando nesse processo. Qual que é a minha métrica chave? A quantidade de lead? Defina uma, duas, três, que seja, métricas principais que geralmente os anúncios possuem, como CTR, custo por lead, também a taxa de conversão da sua página. Então, existem vários pontos, várias métricas que você precisa focar para você não se perder em meio aos dados que são produzidos conforme o seu funil ele vai girando, conforme o seu motor vai funcionando. Então, você precisa definir, por exemplo, métricas importantes, eu vou falar para você. Custo por lead é uma métrica muito importante. Custo por aquisição de cliente, o CAC, uma métrica muito importante. O CTR dos seus anúncios também é uma métrica muito importante. A taxa de conversão da sua página é uma métrica muito importante. E aí, a partir do momento que você estiver destoando essas métricas, você precisa olhar para as métricas secundárias, que pode ser CTR, o custo por 1000 impressões. Você pode analisar também o Connect Rate, algo muito importante a ser analisado, que é a velocidade da sua página, o tempo médio que a pessoa passa na sua página, na sua landing page, que aí ele mede o quão interativo, o quão qualificado está sendo o tráfego perante essa comunicação. Então você precisa olhar para esses pontos, as métricas secundárias, a partir do momento que você tem métricas principais que não estão performando tão bem. Métricas secundárias, elas impactam nas métricas principais. E aí você define isso com base no seu funil, tá? Assim você vai conseguir identificar gargalos com testes simples. Né? Então você vai conseguir entender, pô, se meu custo por lead está alto, eu vou fazer testes. Eu vou testar aqui algo que pode melhorar. Seja o criativo para ter um tráfego mais qualificado, ou uma página diferente, tendo em vista que minha taxa de conversão da página está baixa, por exemplo, está 1%. Vou testar landing pages diferentes e aí sempre isole variáveis. Então você identifica gargalos com testes simples e você não precisa do teste AB caro, onde você define ali verba, um montante grande de verba para um lado, um montante grande de verba para o outro e você testa simultaneamente. Não, faça testes mais simples, isola variáveis e testa. A partir do momento que funcionou, está performando melhor, você começa a diminuir o orçamento da que já estava rodando, do funil que já estava rodando, começa a diminuir a energia que você está empregando nele e foca no que está te trazendo mais resultado. Sempre no movimento constante de teste, validação e descarte do que não funciona. Atualize e renove criativos, títulos, CTAs com frequência. Então, o seu motor ele precisa ser vivo, precisa de oxigênio, toda essa estrutura. Vamos chegar na parte de anúncio no próximo slide, mas você precisa, o seu marketing ele precisa ser um organismo vivo. Ele precisa estar em movimento. Reavalie sua persona e a mensagem após o feedback real dos leads. Então, uma vez que você está possuindo, você está adquirindo leads, você precisa reavaliar sua persona, entender se a forma que você está comunicando é a forma correta, se você está atraindo os leads corretos. Porque se você não está, você tem que entender, ok, o que está fazendo com que eu esteja atraindo pessoas desqualificadas? Será que é o tráfego que está sendo gerado? Será que é a comunicação? Grandes são as chances de ser a comunicação como um todo, seja nos anúncios quanto na landing page. E aí você reavalia a sua persona, as dores, os desejos, as necessidades, porque esse é um movimento antifrágil, você tem que aprender com o impacto. Não adianta você ficar bitolado em planejamento, estudo, sem colocar skin in the game. Aqui você precisa colocar em prática. No marketing de resposta direta não existem espaços para meninos, mas existe espaço para
profissionais que testam com dinheiro. Você precisa testar com grana, precisa injetar dinheiro para testar e validar. Sendo assim, você vai conseguir um resultado. Caso você ficar bitolado na teoria e tiver pouquíssima prática, você não vai sair do lugar. Você vai se afogar em um montante de informações que você mesmo criou, tá? Então, reavalie a sua persona e a mensagem constantemente, buscando ser mais assertivo possível com o seu perfil de cliente. Tá? Um ponto muito importante. E aí você cria uma rotina de revisão com foco em performance. Essa rotina pode ser semanal, pode ser quinzenal, depende muito do quanto que você está investindo. Quanto mais você está investindo, menor é a janela de revisão. No caso, de menos em menos tempo. Então, se você está investindo muito dinheiro, você está indo muito rápido, está comprando muitos dados. Então você precisa de uma revisão mais que não demore entre um espaço e outro. Revisões mais frequentes. Você está investindo pouco, uma verba que é muito, está comprando poucos dados, está indo muito devagar, não tem por que você ficar monitorando todo dia, ou com uma frequência muito alta. Você pode se passar em 7, 15 dias, tá? Mas é uma rotina que você precisa enraizar no seu estrutura. E aí a gente chega na parte de acelerar a geração de demanda com anúncio online, porque definimos como que o motor vai ser construído, mas os anúncios ele é a gasolina para esse motor, é o que vai fazer esse motor girar, é o tráfego, você precisa gerar tráfego, colocar gente dentro desse funil. E aí isso começa a partir do momento que você escolhe o canal certo com base no comportamento da sua persona, conforme a gente falou lá no começo no estudo de persona. Então escolher o canal certo com base no comportamento da persona, é Meta Ads, Facebook, Instagram, é Google. As pessoas estão procurando ativamente pela minha solução, então é Google, por exemplo, Bing Ads, TikTok Ads, que seja. Tudo é baseado na sua persona e no seu produto e serviço, tá? Daí você define objetivos de campanha e tipos de tráfego. Então você separa os tipos de tráfego, frio e quente. Eu vou trazer só esses dois. Existe uma terminologia muito grande para temperatura de tráfego, temperatura de leads também. Mas para simplificar a comunicação com você, eu vou trazer só o frio e o quente. Não vou trazer morno, nada disso. Vamos falar disso no segundo momento. E aí você cria anúncios potentes segmentados para o fundo de funil. Ou seja, para o seu perfil de cliente que está na etapa de decisão, onde você posiciona gatilhos, você posiciona anúncios persuasivos que de fato fazem sentido para o seu perfil de cliente. E aí você reinveste no que está funcionando para escalar sua aquisição de leads e testar ainda mais. Então, é sempre nesse movimento de você enxergar o que está funcionando mais. Opa, esse anúncio, essa campanha, esse modelo esse framework está me trazendo mais resultado. Então você reinveste, coloca mais dinheiro nisso que está funcionando, vai tirando um pouco do orçamento do que não está funcionando e vai alocando em testes, vai testando, porque o teste ele é o motor que mantém o seu oxigênio girando. A inovação é o seu ativo mais importante, porque anúncios saturam. Anúncios possuem tempo de vida. Né? Campanhas possuem tempo de vida. Pode ser que seja uma semana, pode ser que sejam duas, pode ser que seja um mês, um ano. Eu já tive criativos aqui que performaram muito bem por 1 ano e 6 meses, mas eles possuem ciclos. E o ciclo quem determina não é necessariamente a plataforma, mas é o mercado. Gostos mudam. Pensa na sua forma de pesquisar, na sua forma de pensar há 10 anos atrás, em 2015. Pensa nisso, é o mesmo de hoje? Não. Pessoas mudam, as coisas mudam. E é claro que as plataformas de anúncios também quer que você se mantenha atualizado, que você se mantenha com coisas novas para a audiência. Porque o maior ativo das plataformas de anúncio, além dos anunciantes, é o público, são os usuários. Porque se não tem usuários nas plataformas, Google, Meta, TikTok, LinkedIn, se não tem usuário, não tem pessoas anunciando. Então eles prezam muito pelo usuário. Logo, você precisa sempre estar trazendo conteúdos, anúncios novos, que é aí no movimento que você consegue se destacar no leilão, que é um ponto que a gente vai falar também numa outra aula sobre leilão das plataformas de anúncios, como que você escala, como que você aumenta a sua aquisição de leads sem necessariamente aumentar o seu orçamento, ser mais assertivo nos leilões, que é a forma que as plataformas de anúncio elas entregam o seu anúncio. Bem simples aqui te pontuando, mas aí depois a gente aprofunda nisso numa segunda aula. E aí, já trazendo o primeiro ponto em como que você escolhe o canal certo com base no comportamento da sua persona. Então você precisa descobrir onde que a sua persona busca solução para o problema que você resolve, que é aquele ponto inicial que a gente já conversou. Você observa onde sua persona consome conteúdo diariamente, onde que ela está depositando a atenção dela. A atenção é um dos ativos mais valiosos hoje da internet. Hoje
O mundo está muito dopaminérgico, as pessoas estão com muita dopamina, está tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então você precisa entender onde está a atenção das pessoas que você quer acertar, em específico o seu perfil ideal de cliente. E aí você começa a se posicionar nesses pontos de atenção. Ele está pesquisando no Google, lembrando que a gente está falando de etapa de decisão. Não quero que você perca tempo com consideração e reconhecimento. Foque em conversão. Foque em gerar leads, em atacar a demanda que já existe no mercado. Para aí, no segundo momento, aí sim, você pode criar essa demanda, gerar demanda no mercado para atacar ela posteriormente. E aí fazer campanha de consideração, de reconhecimento. Eu quero que um dia você faça isso. Você tenha budget e tenha estrutura de marketing para fazer isso, mas o seu fundo de funil precisa estar bem arrumado, precisa estar bem definido. Uma hora que estiver saturado, aí você começa a colocar o pezinho nessas outras frentes, mas foca sempre de baixo para cima. Em colocar dinheiro do seu bolso, porque hoje você precisa vender, você precisa gerar faturamento, você precisa gerar receita. Depois disso, você analisa o nível de consciência da sua persona em relação ao seu produto ou serviço. Então, entenda onde que está a demanda no mercado. Como que as pessoas estão pesquisando pela sua solução. Como elas estão procurando por isso. Se o mercado está muito maduro, muito tranquilo. Você foca na solução. Se ele não está tão maduro, se é um mercado um pouco mais abstrato, onde você vai precisar utilizar anúncios de interrupção, você utiliza problemas que as consequências do problema, que a solução que você traz, eles impactam na vida da pessoa para você atingir. Por exemplo, consequências do problema. Então, eu tenho dor nas costas. A consequência do problema dessa solução que eu ofereço, que é uma massagem para dor nas costas, é irritabilidade. Eu fico irritado. Eu fico com sono. Minha produtividade cai. Eu fico com, que seja, consequências do problema, dependendo da maturidade do seu mercado, mas grande parte dos mercados não funcionam dessa forma. Então você precisa focar no solução do problema. Foca no problema que a pessoa tem, na forma que ela está pesquisando, ela está na etapa de decisão de compra e foca em resolver aquilo. Então você analisa esse nível de consciência. Assim, é muito difícil. Eu dei esse exemplo aqui, mas é muito difícil ter mercado onde você só possui pessoas que estão na etapa de consideração e reconhecimento. É muito difícil. Você geralmente tem demanda no mercado que você consegue atacar. Demanda que está pesquisando, está na etapa de decisão. Foca nisso, colocar dinheiro no bolso. Esse é o foco do marketing de resposta direta. Coloca dinheiro no bolso. E aí também é muito importante você estudar seus concorrentes e negócios similares ao seu, para você entender o que eles estão fazendo, como eles estão anunciando, onde eles estão se posicionando. Porque uma vez que você está vendo que tem um concorrente seu que já aplica, já, já anuncia online, que já faz anúncios no Meta, Google, que seja, onde que ele está depositando mais energia. Por quê? Grandes são as chances de que onde ele está depositando mais energia é onde está dando mais resultado. Por exemplo, se a gente pega Google, Google é uma ferramenta muito poderosa para a geração de leads qualificados. Existem ferramentas como o Ahrefs, SEMrush, onde você consegue fazer análises mais apuradas de concorrentes e dos anúncios que estão sendo vinculados, quantidade de tráfego por domínio. Então é muito interessante você entender quem são seus concorrentes e o que eles estão fazendo. Que aí você consegue fazer esse benchmark e modelar isso para sua empresa, tendo uma base de começo de estrutura lógica ali para começar os seus anúncios online. E aí você testa múltiplos canais com pequenos orçamentos e compara o resultado. Desde que você tenha um orçamento, mesmo que seja baixo, para testar em outros canais. Mas inicialmente eu focaria em um. Foca em um, no que mais dá resultado. Está colocando muita grana no bolso? Tá muito bom naquilo que numa coisa só, foca em ser muito bom numa coisa só. Foca nisso. Tá muito bom na campanha de search, cria outra campanha de search com outros termos, com outras palavras, está descobrindo outras palavras, está entendendo outras palavras, outras formas que seu público pesquisa, as correspondências, se são correspondências amplas, se eles não têm padrão de pesquisa, ou são correspondências por frases exatas, se existe um padrão de pesquisa. Foca nisso, foca em ser muito bom em uma coisa e aí depois você expande. Não adianta também você ficar expandindo o seu foco para vários pontos diferentes, porque a teoria do foco expandido, tudo que você foca expande. Então testa sim múltiplos canais, mas não prioriza esse teste em múltiplos canais, foca no que está funcionando.
tá? Mas no primeiro momento é claro que você vai precisar alocar um teste para entender ali, caso você não tenha nenhum estudo que eu pontuei para você em cima de persona, caso você não tenha estudado a persona, caso você não tenha estudado o mercado, caso você não tenha estudado concorrente, é muito difícil com que você não saiba qual canal seria mais eficaz. Se você não fez essa lição de casa que eu já pontuei aqui no começo da apresentação. Pelo menos o estudo de persona já acaba com isso. Você já consegue entender qual que é o canal com mais potencial. Então, não dê tiro cego. Não dê tiro cego. Coloca a bunda na cadeira, pega o seu papel, o seu bloco de notas que seja e começa a pesquisar. Faz a lição de casa. Não coloque, como diz meu amigo da visão, Davi do marketing, se tiver aí, da visão, tamo junto. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não faça isso. Não coloque a carroça na frente dos bois. Foca em entender quem é a sua persona, onde que ele pesquisa, a forma que ele pesquisa, construir a campanha, testar. Aí sim você sai testando os canais. Que talvez na sua cabeça e no seu estudo não façam tanto sentido, mas se você testar, às vezes pode dar certo. O teste, ele é algo muito importante. Ali até na minha parede, eu tenho escrito também na minha parede que em Deus, ó, olha só, em Deus a gente confia, para todo o resto nos traga dados. Então a gente confia em Deus. No resto, traga dados. Não tem eu acho. Se você está com dúvida, testa. Se você está com dúvida, onde mora a dúvida não tem certeza. E aí é o movimento de testar, o movimento antifrágil. Aqui, com esse estudo de persona, essa análise SWOT, concorrência, entender quem é o concorrente, você já consegue entender o canal que eles colocam mais energia, com base no seu produto e serviço também. Mas uma vez que você já está maduro nessa geração de leads, você consegue ter espaço para alocar verba em outros canais, uma vez que você já tem um retorno sobre investimento relevante em um canal. Aí faz sentido. Mas sair pegando R$ 1.000, depositar R$ 100 em cada canal, tabula, LinkedIn nem dá, o mínimo é 200. Tabula, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, campanha de cadastro nativo no Facebook, campanha de. Não fragmenta seu orçamento, porque é um orçamento baixo, R$ 1.000. Não fragmenta, foca em um canal só. E aí você testa quando você estiver trazendo ROI. Vai testando. Tá? E aí, como você define objetivo de campanha e tipo de tráfego? Então, você define objetivo de campanha com base na etapa da jornada de compra, só te contextualizando: reconhecimento, consideração ou conversão. De novo, vou falar mais uma vez: foca em conversão. Tá? Eu só estou te mostrando que existem objetivos de campanha diferentes e não foca, se você quer ter leads, não foca em tráfego. Se você quer ter leads, coloca o objetivo de campanha de lead. Não coloca tráfego. Não coloca engajamento otimizado por mensagem no WhatsApp. Não coloca isso. Coloca lead. Se você quer ter venda, que as pessoas comprem no seu e-commerce, seu infoproduto, coloca venda. Não coloca objetivo de marketing que não é seu objetivo. Porque eu já vejo muitas pessoas definirem o objetivo de campanha de tráfego, gerando tráfego para uma landing page de conversão e reclamando que não tem conversão, mas você colocou objetivo de campanha de tráfego, não vai gerar conversão. E aí as pessoas perguntam, mas pô, mas como que isso funciona? Primeiro, funciona com base no leilão. O leilão ele determina isso. Além de você segmentar seu público, o objetivo de campanha é um grande segmentador de comportamento da audiência. Então, o objetivo de campanha segmenta comportamento. Logo, o seu anúncio é veiculado à amostragem de público que tem maior probabilidade de cumprir o objetivo que você definiu. Se você pontua lead, a plataforma, seja o Google, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, vai pontuar, vai entregar o seu anúncio para pessoas que têm maior probabilidade de cumprir esse objetivo de se tornar lead. Então não foque em reconhecimento, consideração, campanhas de engajamento, campanhas de engajamento tem até uma, por exemplo, no Meta Ads, sobre as campanhas de engajamento, tem uma exceção, que são campanhas de engajamento para WhatsApp, onde você gera leads no WhatsApp, pode ser que seja muito eficaz. Você pode testar isso, testa isso, tá? Testa isso, faz esse teste. Para tudo que eu estou falando, você precisa testar. Se você está com dúvida ainda sobre o que eu falei, joga tudo fora e testa. Faz o teste por si só, tá? Mas no Meta Ads, as campanhas de engajamento para WhatsApp, dependendo do produto, do serviço, funcionam, tá?
Então você consegue utilizar esse artifício para você. Mesmo na campanha de engajamento, que em teoria é consideração, você consegue tracionar leads qualificados. Mas também você consegue testar a campanha de geração de leads para WhatsApp com o objetivo de campanha leads. Segundo passo, crie campanhas específicas para cada tipo de tráfego, então divida. Né? O que eu estou falando aqui? Inicialmente, quando você não tem um volume de tráfego muito grande, você foca só em público frio, quando você não tem um volume de tráfego tão robusto. Em um segundo momento, quando seu volume de tráfego já está alto, ou seja, você está conseguindo um certo resultado com tráfego frio, com leads que estão sendo gerados a partir do tráfego frio, você pode criar campanhas de remarketing, que reacertam as pessoas que já interagiram com você. Essas campanhas de remarketing, eu estou falando nessa estrutura básica inicial, de você acertar pessoas que visualizaram sua página, sua landing page, que você estava anunciando, e não converteram. E aí você faz a exclusão desse público de leads que você fez ali, todo trabalho de tag, de traqueamento. Depois vamos fazer uma aula 100% disso. Mas aí você divide dessa forma inicialmente. Mas você também consegue fazer remarketing para pessoas que se envolveram com o seu Instagram, que se envolveram com o seu Facebook, que curtiram uma postagem, que te mandaram mensagem, que te seguiram, você consegue fazer tudo isso. Você tem esse poder de público também, através do Meta, do Google também, de base de dados. Você pegar uma base de leads que você tem, uma base de contatos que você tem, você consegue colocar e anunciar para essas pessoas nas plataformas de anúncio, mas testa. O mais responsivo que eu estou te indicando a fazer é focar nessas campanhas de remarketing para sua landing page, pegar as pessoas que visualizaram e não converteram. Mas você pode sim testar o envolvimento de pessoas que interagem com algum conteúdo seu, com o seu perfil nos últimos 90 dias, 60 dias. Você pode fazer esse teste sim, mas faz a divisão, tá? Divida. Não coloca público frio misturado com quente, não coloca quente misturado com. Não, divide. Tá? Você cria campanhas divididas partindo da exclusão de públicos, que também é um ponto, uma aula que a gente vai apresentar aqui. Aqui eu estou te dando um overview geral, para você ter uma noção mais aprofundada. Direcione o lead para a oferta certa, conforme a temperatura. Então, muitas vezes, o anúncio e a landing page ela vai ser diferente de um lead de uma temperatura de lead para outra, tá? Em momentos em um marketing muito afunilado, onde você tem isso muito afunilado, tem muita verba sendo empregada, você até chega a variar landing pages. Mas, em específico, o público frio recebe anúncios que geralmente são diferentes do anúncio de público quente, que são pessoas que já têm contato com você. Então, público quente, você pode abusar de uma boa segmentação pelo fato que a pessoa já te conhece, ou para uma pessoa que já entrou no seu site. Você consegue trabalhar isso no anúncio, seja um anúncio via YouTube, seja um anúncio via Meta, seja um anúncio via Facebook, geralmente remarketing. Falamos mais de anúncio de atração, de interrupção no remarketing, tá? Então você consegue usar isso, esse elemento na sua comunicação para gerar um rapport, para gerar uma conectividade com o usuário que já interagiu com você. E isso aumenta o retorno do seu investimento como um todo, porque o seu CTR ele aumenta muito em campanhas para públicos quentes. Você tem uma taxa de clique só falando o que é CTR, click-through rate, você tem uma taxa de cliques maior, as pessoas elas já tiveram contato com você, então a taxa de conversão da sua página tende a ser maior. Claro que você precisa testar, mas são campanhas muito responsivas, que a partir do momento que você possui um volume de tráfego relevante em uma base quente, aí você começa a trabalhar remarketing. Mas enquanto isso, você está com uma estrutura 100% inicial, foca em público frio, em capturar a demanda do mercado, depois você vai trabalhando remarketing para ir aproveitando a sua verba que você está empregando também em público frio e aumentando o seu retorno do seu investimento como um todo. Outro ponto é você mensurar o comportamento do lead para ajustar a estratégia. Então, entender qual é a qualidade do lead, qual canal está trazendo mais qualidade, é, qual palavra-chave está trazendo um público de mais qualidade, está trazendo mais conversão, ou o anúncio que está trazendo mais resposta, qual que está sendo o comportamento do lead, ele está qualificado, ele faz parte do perfil do cliente? Não, por quê? Vamos testar, vamos isolar variáveis. Sempre que testar, isole variáveis. Faz isolamento de variáveis, que é você isolar variáveis. Basicamente é isso. Então você testar uma coisa de cada vez, tá? Testa uma coisa de cada vez porque assim você consegue entender o impacto do seu teste. Se você testa anúncio junto com landing page, um anúncio diferente com landing page diferente, e você tem um resultado ruim, você não vai saber se é o anúncio ou se é a landing page. Então você precisa isolar variáveis, testar uma coisa de cada vez. Aplica a lei do 1, tá? Mais fácil, lei do 1. E aí,
como você cria anúncios segmentados e potentes para fundo de funil, para o perfil de cliente que está no fundo de funil. Então você foca na dor ou desejo imediato que o lead quer resolver, que essa pessoa quer resolver, lembrando que ele ainda não é um lead, ele é um potencial cliente, é seu cliente ideal, ele é um lead a partir do momento que ele se cadastra, então você vai focar na dor ou desejo imediato, tá? Você pode focar na transformação, você pode e deve analisar o mercado para entender o que está sendo praticado, quais são os gatilhos que eles estão utilizando, se é urgência, se é escassez, se é benefício, conveniência. Existem mais de 27 gatilhos, inclusive eu recomendo um livro do Gustavo Ferreira chamado Gatilhos Mentais, que lá é pontuado todos os gatilhos, escassez, reciprocidade. Existem vários gatilhos que é muito importante você utilizar nos seus anúncios, principalmente anúncios de pesquisa, que em todos os anúncios como todo, mas os anúncios de pesquisa têm um trabalho mais apurado de você selecionar gatilhos, selecionar ordens, então é um trabalho mais meticuloso. Mas use gatilhos responsivos com base no mercado e persona. Se, por exemplo, a gente está falando de guincho, talvez a conveniência do guincho ser 24 horas seja um fator de resposta, seja um fator que traga responsividade, opa, quase engasguei. Mas entende o mercado, entende sua solução, entende a necessidade da sua persona e trabalha gatilhos com base nisso. Então pode ser que você vende copo, então compre um copo e ganhe uma caneca de graça. Pode ser que esse esse gatilho da reciprocidade, né, de você entregar algo adicional, faça mais sentido para a pessoa. Opa, gostei, curti. Então, analise, você não precisa fazer isso do zero. Analise seu mercado, pesquisa seus concorrentes. É que eu estou na aula aqui, mas depois eu vou trazer aulas mais práticas, onde vamos fazer uma análise de anúncios, uma análise de páginas. Aqui com você, aqui, abre a câmera aqui, começa a gravar, e a gente vai atrás do Google, do Meta, de a gente fazer análise de páginas, entender, para você entender melhor o que eu estou falando. Mas você precisa usar gatilhos responsivos diante da sua persona e analisa também o que o mercado está fazendo, não inventa roda. Não inventa roda, tá? E aí você cria a chamada para ação direta com urgência e clareza. Então trabalha essa urgência. Você precisa trabalhar essa urgência da sua comunicação para que as pessoas ajam, para que o lead, o potencial cliente ele se torne um lead, para que as pessoas ajam, corram, se movimentem. E como que você faz isso? Trabalhando os gatilhos, principalmente o da urgência. E também, um ponto muito importante é você tocar nas dores, nos desejos, nas objeções, na transformação que você vai causar para a vida da pessoa. Que isso automaticamente vai fazer com que ela sinta uma urgência de resolver um problema que ela tá numa etapa de decisão, ela está no fundo do funil, então ela quer resolver. E aí você cria chamadas para ação diretas, como eu pontuei aqui, e segmenta sua comunicação para quem já demonstrou interesse, no caso de anúncios de remarketing. Nos remarketing ads, você vai pegar e você segmenta sua comunicação para as pessoas que já demonstraram interesse na sua marca, que já entraram em contato com você ou já entraram na sua página. E segmenta, utiliza isso na comunicação. É algo muito importante. Não use o mesmo anúncio para público frio no público quente. Não faz isso. Coisa de preguiçoso, tá? Trabalho de comunicação diferente que é o anúncio que vai fazer com que você tenha uma resposta melhor com o público quente, tendo visto que você está segmentando essa comunicação. Você pode até usar a mesma landing page, dependendo do caso, mas mude o criativo, mude sua comunicação, vai ser muito mais eficaz. Não saia duplicando. Isso é um jogo de preguiçoso. O seu ativo mais valioso são os anúncios. O segredo dos anúncios online são os anúncios online. Tem até na minha parede em algum lugar que eu já nem sei mais. Então, segmente tanto a comunicação para quem já teve contato com você, quanto também para quem é seu perfil ideal de cliente e é um público que nunca teve contato com você. Por isso você precisa ser apelativo nos anúncios, você precisa utilizar gatilhos, porque a pessoa não sabe quem é você. Você pode ser o melhor do mundo, mas a pessoa não sabe. E se as pessoas não sabem, você não existe. Se as pessoas acham que você não é o melhor do mundo, você não é. Porque o que determina se você é melhor perante o concorrente não é você, é o outro, é o seu perfil ideal de cliente. Mas o que determina com que o seu perfil de cliente ache que você é superior aos seus concorrentes, em um primeiro momento, é a percepção de valor da sua comunicação, que é o que a gente está mostrando aqui, e um ponto muito importante, que é a qualidade do seu produto, não tem para onde correr. Seu produto, seu serviço, sua solução precisa ter qualidade, precisa ser de fato superior. Não minta, não minta, em nenhuma hipótese minta. E aí você oferece nos anúncios, principalmente anúncios de interrupção,
você pode utilizar esses elementos, que é oferecer uma condição especial ou bônus para incentivar a tomada de decisão. Então, nesse anúncio de interrupção, você pode definir uma condição, uma oferta, ou algum bônus específico por um prazo específico, utilizando urgência, utilizando escassez, para incentivar a tomada de decisão. Isso falando mais sobre anúncios de interrupção, anúncios na gama de atração, que são anúncios que aparecem no meio da jornada sem que a pessoa procure. Tá? Então você pode trabalhar aí, você pode testar. O segredo é teste. Se existisse, eu brinco até com meus clientes, se existisse uma bíblia do marketing, o primeiro mandamento, na minha opinião, seria testar-vos irmãos. Marketing de resposta direta. Que a gente não está falando de branding, dessas áreas mais que não estão focadas, não estão voltadas ao retorno do seu investimento. Tudo bem, gestão de marcas, o brand, ele acaba causando ali um retorno do seu investimento? Sim, mas não tanto quanto o direct response, marketing de resposta direta. Não. Então, oferecendo uma condição especial ou bônus ou alguma coisa específica em anúncio de interrupção, eu atesto para você, com o site que a gente fez, que a gente consegue mais resultado, porque a taxa de cliques é maior, o CTR é maior, tá? E você pode testar isso nos anúncios de busca também, lá nos anúncios da gama de intenção, onde as pessoas estão procurando pela sua solução de maneira ativa, tá? E aí chegamos em você reinvestir o que está funcionando para escalar sua aquisição de leads. Então, aqui, falando no contexto de anúncios, você precisa identificar os anúncios, os canais e criativos com maior custo por lead, e a gente chega numa terminologia de CPL, que é o custo por lead. Identifica isso e foca em ser muito bom. Lembra que eu estava te falando aqui. Isso daí quem fala bastante é o Alex Hormozzi. Em ser muito bom em uma coisa. Foca em ser muito bom em uma coisa só, em ser muito bom em uma campanha de search, aprimorar ao máximo, focar ao máximo, drivar toda a sua energia e atenção para essa campanha, para essa metodologia de aquisição, seja uma campanha de search, de display, foca em ser muito bom naquilo. E aí, a partir do momento que você é muito bom naquilo, você começa a drivar, direcionar seu orçamento. E aí você direciona mais verba, porque já traz resultados, antes de testar coisa nova. Então, antes de ficar testando coisa nova, direciona a verba para o que mais traz resultado. Assim você vai conseguir ter mais eficiência de orçamento. E aí, num segundo momento, você já tendo tudo isso pronto, tá tendo retorno do seu investimento, uma receita previsível, porque os leads que estão chegando no seu pipeline, é óbvio que tem a frente de vendas também, que é muito importante. Não é porque ele chegou que você vendeu, tem todo o processo de vendas que o seu time comercial vai ter que fazer. Isso é um assunto para outra aula de como estruturar os processos comerciais, mas a partir do momento que isso já está estruturado, surgem oportunidades, verbas mesmo que sejam pequenas, para você testar, seja criativos novos, landing pages novas, formulários novos, headlines diferentes, que seja. E aí você duplica campanhas vencedoras, essas campanhas que estão te trazendo muito resultado, e você varia apenas um elemento, ou no variável para teste, como a gente falou. Então você duplica no sentido de duplicar a estrutura e você muda um ponto para testar o quão impactante esse ponto vai ser. Por exemplo, eu estou com uma campanha vencedora com 3 anúncios que falam sobre determinado tema. Eu vou duplicar a mesma coisa, a mesma campanha. Então eu vou trabalhar o mesmo público, a mesma página de destino, eu só vou mudar os 3 anúncios. Na verdade, eu vou trabalhar um anúncio só sobre determinado, utilizando determinado gatilho, ou utilizando determinada comunicação. Porque eu fiz um reestudo sobre minha persona e eu descobri que eles têm esses problemas, esses desejos, essas necessidades. Então, você vai pegar, você vai duplicar essa estrutura e vai mudar um ponto que você quer testar. Seja a cor do botão. Não recomendo você ficar testando cor de botão. Esses pontos muito detalhistas. Não recomendo num primeiro momento. Foca em algo que vai ter mais resultado, 80-20, a oferta. Então, você duplica a estrutura, muda um elemento, e aí você entende a eficácia desse elemento perante a toda a estrutura. Então, opa, enquanto na estrutura vencedora eu estou tendo um CTR de 2% e um custo por lead de R$5, aqui nessa estrutura nova, esse teste que eu estou fazendo, eu estou tendo um CTR de 10% com um custo por lead de R$2. Está sendo mais eficaz, está gerando mais lead. Note, você fez um teste, você isolou variável, você entendeu que esse anúncio que você colocou para testar nessa estrutura diferente, ele é o ponto determinante que está te provendo esses resultados. Agora imagine se você tivesse trazido uma estrutura 100% nova, um público diferente, um anúncio diferente, uma página de destino diferente.
Você nem ia saber o que deu certo. Se foi o público, se foi o anúncio, se foi a página de destino, você não vai saber. Por isso isola a variável. Só com essa dica aqui de isolar a variável, pô, isso daqui é um ouro para você. É um ouro, vai te economizar rios e rios de dinheiro, tá? Então isola a variável e aí entende, pô, tá convertendo mais, tá gerando mais clique, tá gerando mais lead, é um custo mais barato. Não é por isso que você vai desativar a outra estrutura, não. Trabalha em otimizar mais. Começa a direcionar mais orçamento para essa estrutura que está te dando mais custo por lead, mas não seja emocionado. Não se emocione. Nossa, tá gerando 10 leads, eu vou colocar um caminhão de orçamento na campanha. Não. Você tem que respeitar também um elemento chamado fase de aprendizado. Porque a partir do momento no MetaAds que você ultrapassa 70%, você aumenta 70% do orçamento, você volta para a fase de aprendizado, que é onde o sistema, o algoritmo, ele vai buscar de novo o que é seu público com potencial de se tornar seu lead. Isso no objetivo de campanha de lead, ou venda. Alguém que vai comprar de você. Então, escale aos poucos. Escale de pouquinho em pouquinho. Não aumente sua campanha de R$ 10 para 100 do dia para a noite. Tem que ser gradativo, porque assim você mantém a inteligência da campanha. Você não joga a inteligência fora, porque uma vez que você aumenta muito o orçamento, você, por exemplo, no MetaAds ou no Google, você aumentou muito o orçamento, o algoritmo vai precisar entender como que ele vai buscar mais demanda de pessoas. Então ele volta para essa fase de aprendizado onde tem resultados instáveis. Então você precisa, de forma gradativa, não precisa zerar o investimento dessa campanha que já é vencedora. Então a campanha já é vencedora, você não precisa, pode continuar escalando as duas, mas dá prioridade para que está te trazendo mais resultado e vai duplicando e testando coisas novas. Pô, vou testar o público agora. Vou tentar acertar esse público, essa palavra-chave diferente. Fazer uma estratégia de SCAG, STAG, com uma palavra-chave diferente. E vamos falar sobre essa estratégia de SCAG e STAG, que é uma estratégia de Google Ads, que SCAG é Single Keyword Ad Group, que é grupo de anúncio por palavra-chave única, alguma coisa assim. E o STAG é grupo de anúncio por tema único. Então, são estratégias que vamos falar, são estratégias bem poderosas, bem interessantes, que vamos ter aula aqui, pode ter certeza. E aí você cria uma rotina semanal de análise e reinvestimento. O orçamento, o direcionamento de orçamento, ele é um tipo de otimização dentre vários tipos de otimização. Tá? E o orçamento, a otimização de orçamento, ele funciona para aproveitamento de janelas. Então, com o orçamento, você aproveita janelas de oportunidade ou você inibe o desperdício. Então, a otimização de orçamento possui essas duas funções. Ou otimizar os seus resultados, aproveitar essas janelas de oportunidade. Então, tá tendo um custo por lead barato, você aumenta o orçamento para conseguir mais leads a esse custo barato. Mas é claro que ele não se mantém, aumenta um pouco por conta do lance. Ou você está tendo pouco resultado, está tendo baixo lead, um custo por lead muito alto, aliás, aí você diminui o orçamento para não desperdiçar. Então, o orçamento ele faz isso, ele otimiza seus gastos, otimiza seu investimento. Existem outros elementos, como teste de anúncio, teste público, que são mais impactantes em termos de resultado, página de destino, do que o orçamento. O orçamento ele aproveita a janela de oportunidade e evita desperdício. Esses dois pontos. E aí, você pode expandir o seu alcance replicando campanhas para dar novos públicos e tipo de campanha, como eu falei para você. Aí sim você pode começar a desbravar outros tipos de campanha, outras campanhas em outros canais de aquisição, outros criativos, testar outros públicos. Aí você começa a furar essa bolha. É muito legal. Tá? E aí você não precisa definir testes ABs muito caros, não precisa disso. Vai atualizando isso de forma gradual. Claro que isso leva tempo. Você não vai fazer uma semana, em um mês, 2, 3 meses, você vai chegar numa estrutura 100% otimizada. Leva tempo. Existem casos de levarem anos. Leva 1, 2, 3 anos. Porque é algo que está atrelado ao seu negócio, no sistema de aquisição de leads. Então você não resolve do dia para a noite, a menos que você tenha uma fundamentação muito forte, tenha uma estratégia que já está validada, algo que já faz sentido no seu produto ou serviço para sua persona, um estudo de persona muito apurado, muito assertivo. Mas claro, você só aprende no skin the game. Então você só aprende com a pele em risco, tomando pancada. Isso daí pode ter certeza que é um fator determinante para o sucesso. E numa revisão mais apurada, o que você aprendeu aqui hoje?
Você aprendeu a construir um motor de aquisição previsível e validado, que gera oportunidade de vendas todo santo dia. E eu tô falando aqui para você, eu tô mostrando esse conteúdo, que é um conteúdo de alto valor, que foram campanhas e campanhas, funis e funis, livros e livros, tempo e tempo que eu investi para adquirir esse conhecimento e gerar resultados como 7 dígitos de faturamento no bolso dos meus clientes através desse aprendizado que eu te mostrei aqui. Então, nessa revisão, aqui nessa aula, você aprendeu a construir esses motores, tá? E a gerar tráfego qualificado para o seu funil de aquisição de leads, principalmente nesse último tópico que a gente abordou, para você gerar esse tráfego qualificado. Vamos trazer mais aulas aqui para aprofundar em cada tema. E aí eu peço que qualquer dúvida que você tenha, você comenta aqui embaixo desse vídeo, tá? Comenta, fala o que você achou também, é muito importante esse feedback para mim. Não esquece de deixar seu like para entender que você está gostando, para o YouTube também entender que você gostou desse vídeo e espalhar esse conteúdo para mais pessoas, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal, eu sei que pode ser que você já esteja inscrito, mas se inscreva para você receber conteúdos como esse posteriormente. E sobre a parte dos comentários, é óbvio que você pode comentar o que você achou. Se você não gostou, também pode colocar o botão dislike, fica à vontade. Ou traga algum tema que você queira dentro desse universo de direct response, ou algo interessante que você quer que eu traga aqui sobre o universo comercial, sobre o universo de automação, que aí pode ter certeza que a gente vai criar mais e mais aulas, tá bom? Por fim, nosso poderoso, incrível, o Grande Gatsby. Grande Gatsby, não tem jeito. Deixa eu ver até onde eu tô aqui. Eu vou até tirar minha tela aqui, cara. Eu vou até tirar minha tela aqui para aparecer essa imagem por completo. Então aqui é o fim. Acabou. Eu espero que você tenha gostado. Esse aqui, @eugabrielamorim, eugabriel.amorim, é o meu Instagram, tá? @eugabriel.amorim. Se você quiser me acompanhar mais de perto, ver stories, etc., pode ir lá. Eu tô lá todo momento postando story, postando conteúdos de valor como esse daqui. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.